Jesus, continuando na sua mensagem, ele nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração significa que devemos ter pureza na nossa alma. Significa que não devemos compactuar com o mal em nenhuma de suas manifestações. Que devemos seguir Cristo, aquele que é de Cristo, que busca caminhar e diz que é cristão. Ele tem que seguir o exemplo de Cristo. Nós devemos ter pureza no coração, pureza na nossa alma. É verdade que somos falhos, que muitas vezes nós caímos. O cair é humano, mas o levantar é divino. Nós devemos ter a decisão de cotidianamente buscar a Cristo, conhecer a palavra de Cristo e seguir o exemplo de Cristo. Nós não podemos compactuar com a mentira, nós não podemos compactuar com a violência, nós não podemos compactuar com a discriminação. Cristo não veio para julgar, Cristo veio para salvar. Quem segue Jesus deve ter a pureza do coração de Cristo, de não julgar ninguém, de como Cristo ser instrumento de salvação, de erguer o caído, de ser exemplo de Cristo na terra. Ter o coração puro, porque só aqueles que têm o coração puro é que poderão ver a Deus. E o Senhor diz: bem-aventurados os pacificadores. Eles, os pacificadores, serão chamados filhos de Deus. Jesus diz que nós devemos ter um espírito de paz. Ninguém que é cristão pode compactuar com a violência, com a morte, com a guerra. Deus é amor. Deus, Jesus, Ele veio nos revelar a essência do nosso Deus, a essência verdadeira. Hoje, o povo escolhido de Deus são todos aqueles que aceitam nosso Senhor Jesus Cristo, independente de nacionalidade. O que caracteriza o povo eleito é aquele que conseguiu conquistar a capacidade de amar. A palavra do Senhor diz que Deus é amor. Aquele que ama conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus. E quem ama não maltrata. Quem ama não mata. Quem ama não mente. Quem ama não agride. Quem ama expressa amor. E quem ama sendo cristão tem que expressar o amor de Cristo. O amor que compreende o pecador e estende a mão para erguê-lo, para transformar em um novo Cristo. Jesus disse que nos céus a maior alegria por um pecador arrependido do que por 99 justos. Mas quantas vezes nós apontamos os nossos dedos diante daquele que erra, em vez de erguer as mãos para erguê-lo, para dizer: Jesus te ama. Não há pecado que seja maior do que a misericórdia de Deus. Meu amado, se você está me escutando, tenha certeza que não importa o que você fez, não importa a maldade que você praticou, o mal que você vivenciou, não há pecado que a misericórdia de Deus não te alcance. Deus te chama ao perdão, Deus te chama à conversão, Deus te chama à mudança de vida. Porque nós cristãos não estamos aqui para julgar e condenar. Nós estamos aqui para seguir os passos de Cristo, estender as mãos, erguer e te levar à salvação.
E é por isso que Jesus nos deixou dito que são bem-aventurados os pacificadores, que traga sempre paz ao coração do que erra, traga sempre paz ao do coração do que sofre, que traga paz ao do coração daquele que ama. E o Senhor diz também: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus, ao dizer estas palavras, Ele está a te dizer que devemos buscar a justiça de uma maneira ampla, a justiça social, a justiça também em que todo aquele que comete erro, seja pobre, seja rico, seja poderoso ou não, deve responder pelos seus erros perante a justiça, assumir a responsabilidade. Porque Deus, diante do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva, ao cometerem o pecado, eles não os isentou da responsabilidade. A cada um, a Adão, a Eva e a serpente, Ele estabeleceu consequências. A mulher: tu, Eva, terás teus filhos em dores. A Adão: passarás a ter o teu alimento do dia a dia com o trabalho do suor do teu rosto. E a serpente: irás rastejar, mas que uma mulher vai esmagar a tua cabeça. Ali Ele já disse: Jesus viria para esmagar a cabeça do pecado, da morte e trazer a vida. E é por isso que devemos, como cristãos, lutar pela justiça, sabendo que sofreremos consequências, mas que o nosso galardão é grande nos céus. Porque o reino dos céus pertence não aos medrosos, não àqueles que se omitem, que ficam escondidos e que têm medo. O reino dos céus é para aqueles que têm coragem de lutar pela justiça. A justiça de ver o irmão que tem fome passar a ter comida, e eu luto por isso. Aquele que não tem um teto passar a ter uma casa para se abrigar. A justiça para aquele que não tem um hospital, um remédio para tomar. Eu lutar para que ele venha a ter. A justiça de que todo aquele que erra tem que ter a responsabilidade de assumir o seu erro. Porque só quando nós olhamos para nós mesmos e enxergamos o que somos, os erros que cometemos e procuramos reparar, é que conseguimos mudar para começar um novo caminhar com Cristo. E finalmente Jesus diz: bem-aventurados quando fores perseguidos, escarnecidos por causa do meu nome, porque grande será o galardão, o nosso galardão nos céus. O que Jesus quer dizer é que se decidirmos por sermos cristãos, não de palavras, não de ir à igreja, mas ser cristão no caminhar de Cristo, de ser novos Cristos, de termos o amor de Cristo em nossos corações, as atitudes de Cristo em nossa vida, que se nós realmente buscarmos a Cristo como nosso pastor, seguirmos a Cristo como nosso irmão, como nosso guia, como nosso orientador, que se nós buscarmos a Cristo para que Ele nos ensine a amar como Ele nos amou, para que Ele nos ensine a chegarmos ao Pai como Ele cotidianamente estava com o Pai, e assim nos tornarmos não cristãos de palavras, não cristãos de irmos à igreja, mas de nos tornarmos cristãos em novos Cristos vivos, atuantes na sociedade, aonde estivermos, sermos Cristo. Nós seremos
por muitos apedrejados, julgados, escarnecidos, mas o importante é olharmos para Deus e não nos importarmos quando os homens nos julgarem e nos condenarem, mas olhar para Deus e saber que Deus está conosco. É a Ele que devemos esperar o julgamento, a aceitação das nossas atitudes. É para Deus que devemos olhar. E por isso, irmãos, eu vos digo, em todos os nossos caminhar, devemos perguntar: se Cristo estivesse aqui diante desta situação, o que Ele faria? O que Ele falaria? Como Ele iria agir? E então, não devemos fazer o que nós desejamos, mas devemos falar, agir, como se Cristo em nós estivesse. E assim, fazer o que Cristo faria em nosso lugar. Tenha certeza, amados, que Cristo vos ama. Tenha certeza que Cristo deseja caminhar com você. Tenha certeza que Cristo te chama para fazer parte do exército que Ele está a levantar, dos verdadeiros guerreiros da palavra de Deus manifesta por Jesus. Que nós cheguemos a Deus, porque Ele se achegará a nós. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor volte para vós a sua face e te dê a paz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com teu irmão, com teu amigo, compartilha com aquele que porventura tenhas tido alguma desavença para dizer: olha, eu quero estar contigo, eu te perdoo, te peço perdão. Meu amado irmão, se inscreva para que essa palavra de Cristo possa ser propagada e levada para os outros, para que eles conheçam que Jesus os ama e quer conviver, compartilhar, amá-los e ser amados. Fiquem com Deus. Amém.